Nono, deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar de fixação do seu término inicial a seu exclusivo critério. Também ele não pode fazer isso, ele tem que estipular prazo sim, quanto tempo que ele vai cumprir a obrigação, isso determina o Código de Defesa do Consumidor. Elevar sem justa causa o preço do produto ou serviço. Estamos numa época de crise, qualquer aumento de produto tem que ser justificado. Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso ao legal ou contratualmente estabelecido. Eu não posso ter um contrato com o meu consumidor falando que ele vai pagar X e depois eu acrescer isso alegando que teve reajuste, se não foi acordado com o meu consumidor. 12º, deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar de fixação em seu termo inicial a seu exclusivo critério. Parágrafo único. Os serviços prestados e produtos remetidos ou entregues ao consumidor na hipótese prevista do inciso 3º, o que é o inciso 3º? Que enviaram, entregaram ao consumidor sem solicitação prévia, a questão lá dos cartões, equiparam-se a amostra grátis, inexistindo a obrigação de pagamento. Então, quando você receber um produto que você não pediu, o uso dele é como se fosse uma amostra grátis, porque automaticamente ele não foi solicitado pelo consumidor. Artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo, entre o fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização será limitada em situações justificáveis. Havendo um vício, esse vício ele tem que ser sanado, e o consumidor ele não pode renunciar a esse direito, né? Ele tem que ter esse direito reparado. Quando esse consumidor é uma pessoa jurídica, ele vai ter vai ser olhado de uma forma diferente. Necessita pagamento de valor pecúnio para essa empresa? Precisa pagamento? Ou só trocar o produto resolve? Ou só devolver o valor resolve? Então aí vai ter uma análise feita para ver qual vai ser a forma de devolução desse dano a esse consumidor, pessoa jurídica. Subtraem ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga nos casos previstos nesse código. Então, ele tem que ter o reparo, tem que ter a reparação do dano. Transfiram responsabilidade a terceiros, isso não pode existir. Quem é o fornecedor é o responsável. Quarto, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem gerada, ou sejam incompatíveis com boa-fé e equidade. Então, não pode querer trocar as obrigações do fornecedor em troca de algo do consumidor. Não pode existir isso. Estabeleça a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. O consumidor nunca pode ser prejudicado. Determina a utilização compulsória de arbitragem, ou seja, de um moderador, também isso não pode existir. Impõe um representante para concluir ou realizar o negócio jurídico para o consumidor. Quem tem que responder é o consumidor e o fornecedor de forma direta. Deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Quem tem que cobrar, quem tem que ser o polo ativo dessa situação é o consumidor. O fornecedor, na relação de consumo, ele é polo passivo. Permite ao fornecedor, direto ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Isso já não pode existir, né? Já vimos no artigo anteriores. Autorize o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. O consumidor, ele é o responsável, ele é o polo ativo da situação. Ele não pode ter o contrato extinguido, sendo que ele não quer extinguir. Obrigue o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito ele seja conferido contra o fornecedor. Então, assim, as relações têm que ser muito iguais. O consumidor é sempre polo ativo e o fornecedor é sempre polo passivo.
Autorize o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo, a qualidade do contrato após a celebração. Infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais. Estejam em desacordo com o sistema de proteção do consumidor. Possibilitem a renúncia do direito de indenização de benfeitorias necessárias. Então, assim, nada disso pode acontecer. Tudo isso está dentro da questão de que o consumidor ele é polo ativo sempre. E o fornecedor ele não pode em nenhum momento tentar vilipendiar esse consumidor. Presume-se já gerada, entre outros casos, a vantagem que ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico que pertence, restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo ameaçar esse objeto ou equilíbrio contratual, se mostra exclusivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato o interesse entre as partes e as circunstâncias peculiares ao caso. Então, o Código de Defesa do Consumidor também ele vem determinar que também o exagero também ele não pode acontecer. O consumidor também não pode querer exagerar no momento de cobrar essa relação de consumo com esse fornecedor. Tem que ser uma coisa hegemônica, tem que ser uma coisa harmônica a relação de consumo. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar de esforços de integração, decorrer ônus excessiva a qualquer das partes. Então, se eu tiro uma cláusula contratual por ela estar nula, eu tenho que analisar toda a minha questão do contrato. Como é todo o meu contrato, essa cláusula vai dar algum problema na execução do contrato? Se não, tudo bem, ela pode ser colocada como nula. Se for causar problema, ela tem que ser modificado todo o contrato. É facultado a qualquer consumidor ou entidade ou representante requerer ao Ministério Público que ajuize a competente ação para declarar nulidade da cláusula contratual, que contraria o disposto nesse código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio no direito e obrigação das partes. Então, é o direito de pleitear a justiça, né? Tanto do consumidor como do Ministério Público. Bom, analisando um pouco agora o código, vamos falar um pouco sobre esse órgão que tem uma função administrativa dentro do nosso ordenamento jurídico. Todos os estados possuem PROCON, né? Então, o que é esse PROCON? É um órgão da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, isso aqui no estado do Mato Grosso, e tem como objetivo informar, defender e orientar os consumidores na busca de solução para qualquer problema de consumo. Ao sentir lesado, o consumidor deve fazer valer os seus direitos. O PROCON desenvolve. O que o PROCON faz? Campanhas informativas sobre defesa do consumidor, isso você pode ver muitas vezes na mídia. Pesquisa de preços de produtos e serviços de consumo básico. O PROCON, sim, ele é um ente de pesquisa. Educação para consumo nas escolas. Fiscalização do cumprimento do Código de Defesa do Consumidor e apoio a entidades civis de defesa do consumidor. Então, preste atenção que os PROCONs, ele vem, na verdade, fazer aquela parte que é determinada pelo ente estatal, pelo Estado, que está determinada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o PROCON ele só vem ajudar esse consumidor nesta relação de consumo. O que o PROCON recebe? O que você vai demandar no PROCON? Consulta sobre direitos do cidadão consumidor e denúncias e reclamações de consumidores que tiverem seus direitos lesados. A partir do momento que você se sente lesado, você pode procurar o PROCON para reparar esse dano. O que reclamar? O que eu reclamo no PROCON? O PROCON está pronto a atender no que se refere ao consumo de produtos e serviços nas áreas de, primeiro, assuntos financeiros. Então, problemas com financiamento, cartão de crédito, carnê de sorteio, banco, não cumprimento de contrato, não pagamento de sinistro, aumento de encargos abusivos. Isso tudo pode ser reclamado, ser pleiteado no PROCON. Saúde. Na área de saúde, o que a gente pode ir no PROCON e solicitar? Mau atendimento em hospitais, clínicas, laboratórios, consultório médico, dentário, convênio de assistência médica e odontológica, medicamentos e cosméticos vencidos, sem data de validade, sem registro, ou que não esclareça sobre seus perigos potenciais. Então, na área de saúde, sim, tudo isso também está abarcado e está podendo ser pleiteado no PROCON.
Na área de serviços, qualidade e pagamento de serviços como telefonia, assistência técnica, profissionais autônomos, lavanderia, vendas por telefone, reembolso postal, agência de viagem, serviços funerários, escolas, propaganda enganosa, recursos de fornecimento de recibos. Tudo isso o PROCON pode ajudar você, consumidor. Nos produtos, má qualidade e falta de segurança de brinquedos, eletroeletrônico, veículos, problema na entrega, falta de peças para reposição, problema com embalagens, instrução de usos imprecisas, em desacordo com normas vigentes. Então, assim, qualquer defeito no produto, também o PROCON pode estar ajudando você, consumidor.